Treinamento transforma boas intenções em bons resultados. Chegamos a mais uma pílula da Jornada do Líder Inspiracional, uma série de 52 missões semanais práticas, ou seja, um ano para desenvolver a liderança que inspira, engaja, transforma e gera resultados. E nessa semana, seguimos aprofundando o perfil de sucesso de um grande líder, segundo o Instituto Gallup, em uma das maiores e mais relevantes pesquisas já realizadas sobre engajamento, performance e resultados ao redor do mundo. Já falamos sobre o perfil de ser atento, onde aprendemos sobre organização física, mental e criatividade. E agora, chegamos a uma característica extremamente forte dos líderes de alta performance, segundo ela, a Gallup. A prática constante de dedicar tempo para treinar a sua equipe. E como já tivemos uma pílula onde eu ensinei técnicas e ferramentas de treinamento, e se você ainda não assistiu, vale muito a pena conferir, hoje eu quero aprofundar um outro ponto que talvez seja uma das maiores dores de qualquer líder: falhas de comunicação dentro da sua equipe. Porque muitas vezes o problema não está na capacidade das pessoas, mas na forma como a comunicação acontece. Mensagens mal explicadas, alinhamentos superficiais, interpretações diferentes, expectativas não verbalizadas e excesso de ruído, tudo isso gera retrabalho, conflito, insegurança, desgaste e baixa performance. E sabe o mais perigoso? Muitos líderes acreditam que comunicaram bem, mas a equipe entendeu algo completamente diferente. E é exatamente por isso que líderes fortes treinam comunicação diariamente. Então hoje eu quero ensinar uma metodologia extremamente simples, mas extremamente poderosa. Os 3 Cs da comunicação. Os líderes mais fortes treinam suas equipes diariamente através de 3 pilares. Comunicação clara é o primeiro deles. Segundo, comunicação confirmada. Terceiro, comunicação contínua. E quando esses 3 elementos existem, a equipe ganha alinhamento, segurança, autonomia, velocidade, confiança, menos retrabalho. Então, vamos aprofundar cada um deles. O primeiro C é a comunicação clara. E aqui existe um erro muito comum dentro das empresas. Os líderes acreditam que estão sendo claros, mas na verdade estão sendo vagos. Frases como: depois vê isso para mim, precisamos melhorar, resolve aquilo, você cuida dessa situação, por favor, depois me atualiza. Podem parecer claras para quem falou, mas não necessariamente para quem ouviu. E é aí que nasce o retrabalho, o erro, frustração, cobrança, conflito. Porque cada pessoa executa baseada na sua própria interpretação. O óbvio para o líder nem sempre é óbvio para a equipe. Treinar comunicação clara significa ensinar o que precisa ser feito, quem é o responsável, qual é o prazo, qual a prioridade, qual o resultado esperado. Quanto mais clareza existe, menos ansiedade vai ter dentro da sua equipe. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Existe uma diferença entre você dizer: eu preciso que você veja o problema do cliente, e dizer: eu preciso que você ligue para o cliente até às 15 horas, entenda a reclamação e me atualize com uma solução proposta. Percebe? Isso é clareza. Liderança forte não trabalha com suposição, trabalha no alinhamento. E talvez aqui exista uma pergunta importante para você refletir como líder. A sua equipe realmente executa errado? Ou muitas vezes ela apenas executa diferente daquilo que estava na sua mente? Porque comunicação clara não é falar muito, mas garantir que a outra pessoa consiga enxergar exatamente o que você espera dela. O segundo C é de comunicação confirmada, e esse talvez seja um dos pontos mais negligenciados da liderança. A maioria das empresas comunica, mas não confirma o entendimento. Existe uma diferença enorme entre eu falei claramente e a pessoa realmente entendeu. Muitos líderes explicam algo e têm o hábito de no final perguntar: entendeu? E a equipe responde: sim, mas muitas vezes não entendeu completamente, ficou com vergonha de perguntar, interpretou diferente ou entendeu parcialmente. E aí, o problema só aparece depois. Então, eu quero te desafiar agora a uma prática extremamente poderosa.
Vamos substituir perguntas que pouco ajudam no alinhamento da comunicação com a equipe. Como? Entendeu? Ficou com alguma dúvida? Está claro? Por perguntas muito mais eficientes, como: me conta como você entendeu? Qual será o próximo passo? Como você pretende executar isso? Percebe? Muda completamente a qualidade da comunicação, porque confirmar entendimento reduz ruído, erro, desalinhamento, retrabalho. E atenção, confirmar não é controlar, confirmar é alinhar. Grandes líderes não presumem entendimento, eles validam o entendimento. E talvez o mais importante, esse pequeno tempo investido no alinhamento certamente economiza muito mais tempo depois, porque corrigir antes é sempre mais fácil, mais barato do que consertar depois. E talvez aqui existe uma reflexão importante. Quantos problemas da sua equipe hoje realmente nasceram por falta de capacidade das pessoas e quantos nasceram apenas de uma comunicação que não foi confirmada? O terceiro C é comunicação contínua, e aqui também um dos maiores erros da liderança: comunicar uma vez e acreditar que foi suficiente. Treinamento não é evento, treinamento é repetição, cultura é repetição, excelência é repetição, alinhamento também. Os líderes mais fortes reforçam mensagens constantemente, porque a rotina consome as pessoas, a pressão consome as pessoas, o operacional consome as pessoas. Então aquilo que não é reforçado, desaparece. E comunicação contínua não significa reuniões longas e cansativas. Na verdade, os melhores treinamentos muitas vezes acontecem rápido, no dia a dia. Então, pequenos ajustes constantes fazem toda a diferença. E aqui eu quero te trazer uma provocação importante. Como você mantém a comunicação viva dentro da sua equipe? Porque líderes fortes criam mecanismos constantes de reforço da comunicação. E isso pode acontecer através de observações do dia a dia, exemplos práticos, reconhecimento de bons exemplos, conversas rápidas, informais no corredor, muitas vezes, reuniões de alinhamento em troca de turno, de forma coletiva ou individual, feedbacks simples, mas que acontecem de forma frequente, correções imediatas, não deixa passar, murais visíveis, grupos de WhatsApps bem utilizados, frases-chave reforçadas constantemente criam cultura. Existência de poucos indicadores, mas que sejam de fato relevantes para o resultado do negócio. Garanta que toda a sua equipe entende com clareza esses indicadores, deixe visível e acompanhe rotineiramente. Estamos falando de um acompanhamento de fato próximo da operação, porque líderes inspiracionais entendem algo poderoso. Toda conversa reforça comportamento. A forma como o líder reage ao erro, ao conflito, ao cliente difícil, à pressão, às prioridades, tudo isso também está treinando a sua equipe, mesmo sem perceber. E talvez aqui exista uma reflexão importante. O que a sua comunicação reforça diariamente dentro da sua equipe? Porque no final, a equipe sempre aprende aquilo que o líder comunica continuamente. E talvez aqui exista uma pergunta importante. A sua equipe está sendo treinada ou apenas cobrada? Porque muitas vezes o líder cobra comportamentos, como a comunicação eficaz, que nunca foram verdadeiramente ensinados. Equipes não evoluem apenas com cobrança, elas evoluem com direcionamento. Líderes fortes não dizem apenas faça melhor, eles ensinam como fazer melhor. Por isso, a missão dessa semana é extremamente prática. Escolha uma tarefa, um processo, um alinhamento, um problema recorrente na sua equipe e aplique os 3 Cs da comunicação, que a gente acabou de aprender: clareza, confirmação, continuidade. E depois, observe: reduziu o retrabalho? Reduziu dúvidas? Melhorou a execução? Trouxe mais segurança? Trouxe mais autonomia? Porque equipes fortes não nascem por acaso, elas são treinadas diariamente. E lembre-se, nada
é tão contagioso quanto o exemplo. Nos vemos na próxima pílula do Líder Inspiracional. Conta comigo e eu conto contigo nessa missão de inspirar as pessoas ao nosso redor.